Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 7. O texto vai aparecer para você aqui na tela, mas se você tiver uma Bíblia, é muito importante que você abra sua Bíblia, confira, pense sobre aquilo que nós vamos discorrer hoje. Nós vamos voltar, retornar ao texto em diversos momentos, por isso é importante que você acompanhe ao longo da mensagem a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 7 até capítulo 12, versículo 8. E assim, que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. A palavra do Senhor nos diz: doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ainda no capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os moedores da tua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra aberta e lida diante de nós, pedimos que nesse momento o teu Espírito Santo abra os nossos olhos, abra o nosso coração para as verdades que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Confronta-nos, Senhor, de acordo com a tua vontade para nós. Consola o nosso espírito e que assim possamos nos conformar à imagem do teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É com esse refrão que o grupo Titãs conseguiu, em 1998, um de seus maiores sucessos, composto por Roberto Carlos e Erasmo Carlos também. Uma música que nos chama a pensar sobre a vida e o viver que levamos.
Mas nós sabemos que não basta viver. É preciso aprender a viver bem. E o que temos visto até aqui em nossa série de mensagens neste mês de março é que uma vida que vale a pena só é vivida tendo Jesus como centro na realidade do reino de Deus. Quando encontramos e recebemos o reino de Deus como crianças, na dependência do Espírito do Senhor. A nossa intenção aqui é refletir sobre os diversos aspectos que a palavra de Deus nos traz sobre esse tema. O que é que nos impulsiona, o que é que nos move, o que faz com que a gente insista todo dia em acordar, em viver, em amar. E esse é um momento inevitável, em que nós paramos e pensamos sobre a nossa existência. E o livro da Bíblia, que talvez mais promova uma reflexão sobre a existência humana, sobre o paradoxo que é viver, seja o livro de Eclesiastes. É aqui que um descendente de Davi, que foi rei, muito rico, muito sábio, reflete com muita honestidade e sinceridade sobre a vida. Aliás, sinceridade até excessiva, né? Mais do que a gente gostaria. A honestidade desse autor aqui incomoda um pouco. Tem coisas que ele escreve aqui que a gente nunca ia imaginar que alguém iria escrever na Bíblia. Ele expõe o que nós chamamos de a realidade nua e crua. Salomão, meus irmãos, não esconde que a vida debaixo do sol é uma lástima. Às vezes parece não fazer sentido. Você trabalha e mal consegue desfrutar daquilo que você ganha. Aquilo fica para outros. Você estuda, e esse estudo só te gera enfado, canseira. Você sente que não consegue mudar o mundo e mudar a sua vida com isso. Não há garantia de nada. A nossa vida é totalmente agridoce. Tem momentos que são maravilhosos, em que você consegue celebrar, sorrir, festejar. Mas tem outros em que o tempo inteiro você começa a se lamentar, sofrer e chorar. E a vida é assim, diz o Eclesiastes. Nós podemos até tentar, mas não conseguimos controlá-la, nós não conseguimos colocá-la numa caixinha. Ela é como uma neblina, como um vapor. Por isso a conclusão dele, de que tudo é vaidade. É como correr atrás do vento, você não consegue agarrar, você não consegue deixá-la estável do jeito que você gostaria. Numa leitura superficial de Eclesiastes, sem levar em conta a intenção e a conclusão do autor, você talvez se sinta num episódio de Rick and Morty. Já ouviram falar? Alguém já assistiu aqui o desenho? É um desenho de ficção científica em que um cientista alcoólatra e o seu neto fazem várias viagens interdimensionais, né? Lógico, estou resumindo aqui de uma maneira superficial. E apesar de algumas piadas e ironias desse desenho, a cada episódio você vai percebendo como eles vivem angustiados. Porque eles acreditam, eles dizem isso no desenho, eles acreditam que a existência humana é absurda e que nós estamos condenados a viver em busca de sentido num mundo que não faz sentido. Essa ideia, na verdade, é retirada de uma corrente filosófica e literária lá da década de 1940, o absurdismo. Talvez você já tenha lido também alguma coisa de Albert Camus. Albert Camus foi o autor de O Mito de Sísifo, A Peste, Morte Feliz e outros livros, ganhador do Prêmio Nobel, um ótimo escritor. Porém,
os seus escritos apontam para essa falta de sentido, de coerência no mundo. E justamente porque a vida, segundo ele, não nos oferece respostas ou soluções, o que nos resta é abraçar o desespero, é abraçar o absurdo. E você já deve ter percebido alguns dos grandes problemas de pensarmos nisso. Um pessimismo excessivo, a falta de consideração das grandes conquistas da humanidade, a rejeição da lógica e da razão, e o que é pior, talvez uma grande falta de orientação prática. Como não há um sentido, como não há propósito para a vida, muitas pessoas podem se sentir perdidas, desamparadas, angustiadas, chegando à mesma conclusão do Eclesiastes: nada faz sentido debaixo do sol. Tudo é correr atrás do vento, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E num primeiro momento, é assim que nós percebemos o sábio Eclesiastes. Mas, em meio a essa busca nebulosa de sentido para a sua vida, ele tem alguns vislumbres de esperança, alguns vislumbres de sobriedade. Nos versos que nós lemos aqui no capítulo 11 e no capítulo 12, Salomão começa a concluir todo o argumento dos seus livros, nos lembrando a música que nós citamos no início. É preciso saber viver. E para aprender a viver bem, ele nos dá 3 dicas. A primeira dica de Salomão para nós vivermos bem é: aproveite bem a vida. Aproveite bem a vida. Olha comigo novamente o versículo 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. O autor começa aí falando sobre luz e sobre sol, porque esses 2 elementos são símbolos. Na Bíblia eles estão sempre relacionados à felicidade, à vida, à alegria, a bênçãos. Mas mais do que isso, ele nos chama para enxergar a vida com deslumbramento. Ver o pôr do sol numa metrópole como São Paulo já é bonito. Mas vê-lo em meio a paisagens da natureza é deslumbrante. Em maio de 2019, eu estive numa praia no Nordeste, em um dos poucos lugares do Brasil onde o sol se põe no mar. E claro, aquilo me deixou sem fôlego, boquiaberto. É uma paisagem fantástica, paradisíaca. E claro, todo local é bonito quando você está em lua de mel, né? Preciso reconhecer isso. Mas aquilo foi uma paisagem deslumbrante. E poder desfrutar daquela paisagem naquele momento foi inesquecível para mim. E esse é o chamado de Salomão para nós: deixe a vida te deslumbrar. Quantas vezes, meus irmãos, nós vivemos no piloto automático? A gente acorda, toma café, vai trabalhar, almoça, vai trabalhar, volta para casa, vai para a academia, come alguma coisa e dorme. Quantas vezes esquecemos de desfrutar dos pequenos e breves momentos que Deus prepara para nós? Deixamos as preocupações, as tristezas, os problemas tomarem tanto conta da nossa mente, que não conseguimos aproveitar esses instantes de felicidade que Deus nos proporciona. Nós já citamos aqui na semana passada a filosofia do Zeca Pagodinho. E é assim durante a semana, muitas vezes, que a gente leva a nossa vida. Deixa a vida me levar. Vamos ver o que é que vai acontecer. E essa vida vai passando sem que a gente se dê conta de todos os detalhes que Deus prepara para nós, para que nós possamos desfrutar dessa vida.
Mas eu creio que para nós cristãos, talvez pior do que viver nesse piloto automático, é darmos ouvido ao gnosticismo que surgiu no meio da igreja no final ali dos anos 80 e início dos anos 90, que ensina que o cristão não deve se envolver de maneira alguma com o material. O que importa para nós é vivermos o espiritual. O que importa para nós é somente nos dedicarmos para orar, para ler a Bíblia, para vir à igreja. Todo o resto são meros acompanhamentos seculares que não devem ter a nossa atenção. Meus irmãos, Salomão está chamando a nossa atenção justamente para isso. Para um cristão não existe essa separação. Tudo é espiritual. Quando você come alguma coisa para a glória de Deus. Quando você bebe um suco de laranja, você bebe aquele suco de laranja para a glória de Deus. Quando você dirige para a glória de Deus. Quando você faz qualquer coisa na sua vida, seja ela espiritual ou secular, você faz para a glória de Deus. E é por isso que você precisa aprender a desfrutar, a ser grato pelos breves momentos que Deus te dá, ao comer uma comida, amém, ao estar com a sua família no momento alegre. C.S. Lewis diz em um de seus momentos em um de seus livros, que é possível experimentarmos gotas da graça de Deus quando lemos um bom livro, quando ouvimos uma boa música, quando vemos uma paisagem bonita, quando desfrutamos de momentos alegres com a família, quando comemos uma comida gostosa, quando marido e esposa têm o seu momento de romance. Tudo isso é motivo para ficarmos deslumbrados. Tudo isso foi criado e pensado por Deus para você parar e dizer: uau! Olha só o que Deus me deu. Olha só o que Deus está me permitindo experimentar. Não foi à toa, meu irmão, que Deus te permitiu enxergar mais de 10 milhões de cores. Não é à toa que Deus nos deu 400 papilas gustativas, células no ouvido que nos permitem ouvir sons que vão desde o mais grave ali, 20 Hz, até o mais agudo, 20.000 Hz. Ou sentir mais de 10.000 cheiros diferentes e fazer com que esses cheiros nos associem a memórias, a sentimentos, a lembranças, a situações. E tem mais. No futuro, no novo céu e na nova terra, isso não vai ser jogado fora. Isso vai ser potencializado. Se você já faz muita coisa, se você já consegue desfrutar muito e se deslumbrar com tudo que você consegue, as nossas capacidades no novo céu e na nova terra serão ainda melhores. O nosso corpo será potencializado para o melhor, para desfrutarmos da melhor maneira possível o nosso Deus e tudo que Ele nos dá. Por isso, desfrute a sua vida. É isso que o sábio vai reafirmar para nós nos versos 8 e 9. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E você já percebeu que Salomão está falando aqui sobre a passagem do tempo. Porque quanto mais nos aproximamos do momento da nossa morte, mais difícil vai ser aproveitar a vida com todo o seu potencial. Ao contrário do que Renato Russo diria, nós não temos todo o tempo do mundo. E sabe o que é pior? É que nesse mundo caído, nós nunca sentimos que podemos desfrutar aqui e agora da vida. Já observou isso? Quando nós somos crianças, nós sentimos que só vamos aproveitar a vida, né, Marcelo? João falou isso para você, né? Só vai conseguir aproveitar a vida quando tiver todos os brinquedos do mundo.
Quando somos adolescentes, sentimos que só vamos conseguir viver de maneira verdadeira quando formos totalmente dependentes, longe dos nossos pais, ganharmos nosso próprio dinheiro. É só na faculdade mesmo que eu vou estudar o que eu gosto, né? Lá só vai ter matéria que eu gosto. Eu conto ou vocês contam? Não é só criança e adolescente, não. Nós vivemos dando conselhos para quem está numa fase anterior à nossa. Quando nos casamos, falamos para os solteiros: olha, aproveita que agora você tem bastante tempo ainda, hein? Quando temos filhos, falamos para os recém-casados: aproveita que vocês não têm filhos ainda. Aí vocês vão ver o que é falta de tempo. Aí quando ficamos mais velhos, falamos para aqueles que têm filhos pequenos: olha, aproveitem enquanto seus filhos ainda te querem por perto. E a gente está sempre mandando os outros aproveitarem, né? Aproveita. E a gente? Por que a nossa vida passa sem aproveitamento? Então, queridos, a dica para Salomão, para nós vivermos bem, é: aproveite a vida. Deixe com que ela te deslumbre. Invista tempo com sua família, com seus filhos, com seus netos. Invista em intimidade com a sua esposa ou com o seu marido. Aprenda a cozinhar e desfrute dos mais ricos sabores que Deus preparou para você. Leia um bom livro. Você não precisa ler um livro ruim até o final. Pode deixar ele lá na estante. Dê boas risadas. Dance, cante, viva e não tenha vergonha de ser feliz. Desfrute das pequenas gotas da graça que Deus derrama sobre você. Amém. A segunda dica do Eclesiastes é: aproveite bem a vida, mas saiba que esse é um mundo que não vai te satisfazer. Veja comigo novamente o verso 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Salomão não nos deixa esquecer de que a vida inclui mais do que doçura e luz. Mais cedo ou mais tarde, é inevitável sentirmos o gosto amargo da existência. Sofreremos perdas, decepções, injustiças, tristezas. Na verdade, é sobre isso que ele vem falando desde o início do capítulo 11. Você pode ler depois e perceber que ele vai falar que a nossa vida envolve demora, envolve incertezas, envolve perplexidades, dificuldades, ignorância, desapontamentos. Em outras palavras, meus queridos, a Bíblia não esconde que a nossa vida, que o mundo em que vivemos está quebrado. Há algo de errado com a nossa existência debaixo do sol. Há algo que não se encaixa. O próprio Salomão, ao longo do livro de Eclesiastes, diz que ele buscou por satisfação e prazer em diversas coisas. Você pode ver o capítulo 2, ele fala sobre como buscou a felicidade na riqueza, na construção de grandes obras, na música, no prazer, nos bens materiais, nos bens materiais. Mas concluiu que essas coisas não foram capazes de preencher esse vazio existencial que ele sentia de forma plena e duradoura. E nós vemos isso não só na vida de Salomão, nós vemos isso na nossa vida. Nós vemos isso na vida de vários conhecidos também, queridos nossos. Nós podemos pensar em inúmeras áreas da vida em que as pessoas procuram satisfação, mas nem sempre encontram. Você sabe que há pessoas que acreditam que as riquezas, o poder são capazes de nos proporcionar uma vida feliz e realizada. E talvez temporariamente sejam mesmo. Mas frequentemente,
descobrimos que mesmo com dinheiro e influência, nós nos sentimos insatisfeitos e incompletos. Existem aqueles que buscam por relacionamentos amorosos, por amizades, por aprovação social, acham que isso também é uma fonte de satisfação, porém, muitas vezes são levados para as decepções, para as frustrações, especialmente quando as expectativas não são atendidas. Há muitos que buscam essa satisfação plena no prazer sexual, no consumo de álcool e de outras drogas. Coisas que proporcionam um pequeno momento de prazer, mas não traz uma sensação duradoura de satisfação. A busca por uma carreira bem-sucedida, por reconhecimento profissional, pode ser uma fonte de satisfação. Mas muitas pessoas descobrem que esse sucesso profissional não vale a pena. Não traz a felicidade esperada. A busca por conhecimento, por sabedoria. Quantos de nós queremos encontrar satisfação intelectual? Mas também percebemos que a sabedoria por si só não é suficiente para preencher esse vazio existencial. Aqueles que buscam por uma aparência física atraente, achando que nisso vão encontrar satisfação, e talvez encontrem em curto prazo. Mas logo se percebem insatisfeitos, se percebem com uma sensação de inadequação, de não pertencimento e de exclusão. A busca por entretenimento, por lazer, pode ser uma forma de nós escaparmos das pressões da vida cotidiana, mas também nos provam que não são suficientes. É justamente isso que o autor de Eclesiastes nos mostra. Há um erro na Matrix. Nós podemos desfrutar de tudo o que Deus nos dá, podemos aproveitar bem a vida, mas precisamos lembrar de que nada no mundo pode nos trazer satisfação completa, porque esse mundo é quebrado, é corrompido pelo pecado. E é justamente por isso que Salomão nos dá a sua terceira dica, para aprendermos a viver bem. Aproveite bem a vida, mas lembre-se do seu Senhor. A partir do versículo 9, alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos, sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, o teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e daí por diante. Então a terceira orientação do Eclesiastes é: aproveite o mundo, mas lembre-se do dono do mundo. E não se engane, embora os jovens sejam citados nominalmente aqui, Salomão está falando com seus leitores de todas as idades. A sua ênfase é orientar que todos nós tenhamos uma vida piedosa antes que a morte chegue, antes que seja tarde demais, antes que as coisas fiquem mais difíceis, mais limitadas. Os verbos lembrar e saber que ele utiliza aqui, tem um sentido um pouco mais amplo do que simplesmente ter um conhecimento, né? Do que trazer a memória, do que saber de algo. Eles têm a ver com uma mudança de atitude, uma mudança de percurso. Sabe quando você está vindo para a igreja e de repente no seu GPS aparece ali que a Avenida Ibirapuera está interditada para uma corrida de rua?
O que é que você faz? Ou melhor, o que o GPS faz para você? Ele recalcula. Você não só toma conhecimento, mas todo o seu caminho muda a partir de então. Você escolhe um caminho diferente. Isso é saber que Deus vai nos pedir contas. Isso é lembrar-se do Criador. Você não só percebe uma verdade, mas faz com que a sua vida seja corrigida e moldada por ela. E vejam, ao contrário do que muitos pensam, Salomão não está fazendo um tipo de ameaça aqui aos seus leitores. O que ele está dizendo é que a nossa vida deve ser vivida levando-se em conta os valores da eternidade. Nós devemos aproveitar a vida, devemos desfrutar ao máximo daquilo que Deus nos dá, mas com toda prudência, dentro dos limites morais estabelecidos pelo próprio Deus, que vai julgar as ações humanas de acordo com a sua justa prestação de contas. E por isso, no versículo 10, ele apresenta duas coisas que nós devemos eliminar da nossa vida. Primeiro, o desgosto. Desgosto aqui é tudo aquilo que gera raiva, que entristece, que nos irrita. E a segunda coisa é o que o nosso tradutor optou por falar dor, né? Remove da tua carne a dor. Mas o termo em hebraico aqui tem o sentido de maldade. Então, remover da nossa carne a maldade tem a ver com se afastar do pecado. Salomão nos diz que Deus fez a vida como um grande presente para ser desfrutado como Ele projetou. E quando nós nos afastamos dos seus caminhos, nós nos deparamos com grandes problemas. Quando lidamos com o nosso casamento, com os nossos relacionamentos, ou com a comida, ou o dinheiro, ou o trabalho, de maneiras que Deus não planejou, isso nos traz desgosto. Isso nos traz dor. E por isso, precisamos nos afastar do pecado. Precisamos nos arrepender e nos voltar para Deus, em busca de perdão e em busca de satisfação. Em outras palavras, meus irmãos, tudo o que nós fazemos e tudo o que nós decidimos importa para a eternidade. Como gastamos o nosso dinheiro, o que fazemos com o nosso corpo, como usamos o nosso tempo, o que decidimos com relação ao futuro, como lidamos com nossos relacionamentos, tudo o que nós tocamos, saboreamos, ouvimos, vemos, tudo isso importa para o juiz e por isso deve importar para nós também. Então, se regozije com responsabilidade. Desfrute dos prazeres da vida, mas não de forma pecaminosa. Celebre o dom da juventude, mas ao mesmo tempo, siga o mandamento de Deus de fugir das paixões da mocidade. O nosso texto termina com um poema com várias metáforas que se referem à passagem do tempo, ao envelhecimento e à chegada da morte. Capítulo 12. E o objetivo de Salomão nesse poema aí é mostrar que viver a vida em sua plenitude inclui viver em um relacionamento com o nosso Criador. Quando Deus é negligenciado, a capacidade de se alegrar nas pequenas coisas é perdida. É em Deus que nós encontramos o sentido e o propósito para a nossa vida. Tudo o que acontece, tudo o que nós passamos, desde o primeiro respirar até o último fôlego de vida, aponta e acontece com um grande propósito. Nós não precisamos
abraçar o absurdo. Nós não precisamos aderir ao desespero e nem sucumbir ao pessimismo da vida, porque tudo o que nós passamos, tudo o que podemos aproveitar, tudo o que nos alegra, todos os dias de sol e luz, todas as noites de chuva e trevas, todos os dias bons e todos os dias maus, todas as grandes alegrias e deslumbramentos, e todas as grandes decepções e tragédias, apontam juntos para o sentido da nossa existência. O propósito para o qual estamos aqui. O objetivo que buscamos durante toda a nossa caminhada. Glorificar a Deus e se alegrar nele, desfrutar das suas bênçãos para sempre. Essa é a chave do ensino de Salomão. Nós só conseguimos desfrutar das coisas boas da vida porque sabemos que cada uma delas é uma dádiva do nosso Criador. Nós só conseguimos andar nos caminhos de Deus porque Ele é o nosso juiz. Nós só conseguimos nos afastar, ou melhor, afastar de nós o desgosto e nos afastar do pecado porque Deus está conosco. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. Lembrar-se de Deus significa viver toda a nossa vida para Ele, significa lembrar-se dEle em todas as nossas circunstâncias, incluí-lo em nossos planos, louvá-lo pelas suas bênçãos e colocar diante dEle todos os nossos problemas. Lembrar-se de viver para o seu Criador antes que a morte te surpreenda. O jornalista Pedro Bial, no início dos anos 2000, traduziu uma canção chamada Filtro Solar. Na verdade é uma música narrada, né, em que ele narra todo um poema. E ele começa essa música falando assim: nunca deixem de usar filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta: usem filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso de filtro solar estão provados e comprovados pela ciência. Já o resto de meus conselhos não tem outra base confiável, além de minha própria experiência errante. É exatamente dessa forma que Salomão, depois de tantos conselhos, conclui o seu livro, apresentando para nós o melhor filtro solar que podemos utilizar. O melhor filtro solar para usarmos durante a nossa existência nesse mundo debaixo do sol. Lembra-te do teu Criador. Tema ao Senhor. Aproxime-se de Deus. E aproximar-se de Deus só é possível porque o próprio Deus se tornou homem e se aproximou de nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi aquele que desfrutou ao máximo de sua vida. Ao longo dos evangelhos, nós vemos um Cristo que celebra, um Cristo que participa de festas, de banquetes, de comemorações, um Jesus que se aproxima das pessoas, que as ama de todo o seu coração, que compartilha, que multiplica o pão. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi aquele que mais nos mostrou que esse mundo não é capaz de nos satisfazer. Ele se encontrou certa vez com uma mulher samaritana que já não sabia mais quem era. Isolada de tudo e de todos, no calor do meio-dia, foi buscar água num poço, no horário em que provavelmente não havia água.
E sabe o que ele disse? Eu sou a água da vida. Amém. Aquele que vem a mim nunca mais tornará a ter sede. Ele restaura a identidade daquela mulher, afundada em pecado. Em outro momento de sua vida, ele se encontrou com um jovem rico que não conseguia reconhecer o quanto colocava sua segurança nas posses. Ele perguntou: Senhor, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna, para participar do reino de Deus? Jesus falou para ele obedecer todos os mandamentos. E ele diz: isso eu já faço, Deus. E então Jesus o confrontou com o seu pecado mais profundo. Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e então siga-me. E aquele jovem se entristeceu muito, porque era dono de muitas posses e não conseguiu se desvencilhar delas. Jesus Cristo experimentou o calor do deserto, experimentou a fome, experimentou a sede, experimentou a dor, experimentou a traição, a tristeza, a depressão, o desespero, os dias de trevas que vieram sobre ele. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi aquele que a todo momento apontava e lembrava-se do Criador. Se dedicava em oração, se dedicava em ensinar, a curar, a compartilhar, e se dedicou a tal ponto de se entregar por nós, para que o desgosto e a dor que invadem a nossa vida, para que a morte a qual estamos destinados com uma maldição pelo nosso pecado, já não nos separem mais de Deus, mas sejam apenas momentos amargos da nossa existência, que nos fazem ansiar, que nos fazem desejar pelos momentos de glória, pelos momentos doces e deslumbrantes do futuro. E é por isso que a Bíblia afirma que debaixo do céu não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Se é preciso saber viver, você só começa a aprender a viver bem quando se rende, quando entrega a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador e como Deus da sua vida. Aí então você começará a desfrutar ao máximo da sua vida, de maneira sábia, prudente e direcionada por Deus. Só assim você entenderá que não está aqui por acaso, que há um grande propósito, há uma grande história sendo contada na sua vida e através da sua vida. Que nós possamos, meus irmãos, nos lembrar do nosso Criador enquanto ainda há tempo. Aproveitar a vida e buscar viver de acordo com a vontade de Deus em tudo o que fazemos. Consagre-se ao Senhor nessa manhã. Deus te abençoe.